produtiva. Né? O que vai acontecer nos próximos anos, certamente, com o grau de desenvolvimento das forças produtivas que já foi atingido pela sociedade capitalista e também pela China, né? Esse grau de produtividade vai implicar num decréscimo da demanda de trabalho por parte das atividades em que a inovação é mais rápida, em que a introdução do progresso tecnológico é mais rápido. Aliás, eu queria dizer para vocês que em todo pós-guerra na Europa o emprego cresceu muito menos por conta das atividades privadas e muito mais por conta do governo. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? O emprego no governo cresceu mais do que o emprego no setor privado. E cresceu muito em função do estado do bem-estar, né? Das funções que nasceram do estado do bem-estar. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que nós temos hoje no mundo um desemprego enorme, né? A OIT acabou de dar esses dados, um desemprego enorme na faixa de 16 a 25 anos. Né? E na Europa isso é uma chaga, está virando uma chaga, um desespero. E nós vamos ter provavelmente os mesmos problemas, porque é preciso que se adotem critérios diretamente sociais para absorver esse pessoal em atividades, né, que sejam dignas de uma pessoa humana. Né? Essa coisa meramente assistencial precisa avançar. Nós precisamos avançar e criar políticas de emprego, né, nos setores que são claramente deficitários, se olhados exclusivamente do ponto de vista da dinâmica do capitalismo. Quais são esses setores? São setores da educação, da cultura e da saúde, né? E do meio ambiente, eu diria. São essas quatro dimensões da vida social e humana, né, que estão reclamando a atividade, o trabalho das pessoas que está ocorrendo aqui em muitos países. As pessoas estão se formando, né, e são chamados desempregados de alto nível. Né? Por quê? Porque essa sociedade não dá conta dessa questão. Ela não dá conta dessa questão. O mercado, o capitalismo não dá conta dessa questão. Né? Isso vai exigir um salto na forma como o Estado organiza a economia. Né? Ou seja, é preciso criar esses empregos e administrar esses setores de uma forma pública. Porque não é o desenvolvimento industrial vai se fazer com exigência cada vez menor de mão de obra. E o treinamento exigido para o desenvolvimento industrial, ao contrário do que isso se supõe, é muito menos complexo do que a formação que você precisa para dar curso a essas outras questões, que são questões que a humanidade está colocando. A questão do envelhecimento, do crescimento da população mais idosa, né? Portanto, do cuidado com o velho, do cuidado com a criança, que é a questão da educação, do cuidado com o jovem, que é a questão da cultura. Vocês não tenham dúvidas que o tal de Karl Marx era um iluminista, certo? Era um iluminista. E ele acreditava no aperfeiçoamento ele escreveu tudo aquilo para dizer, olha, os valores do iluminismo são da onde eu parti. Da liberdade, da igualdade, né, e da compreensão e do entendimento. A partir daí, ele não surgiu, né, do nada, ele estava montado nos ombros de um outro gigante, né, chamado Hegel. Né? Então ele retomou a problemática, né, do iluminismo, desses valores da Revolução Francesa, etc., e queria vê-los realizados no futuro da humanidade. Então, essas questões, que, para meu juízo, são as questões centrais hoje que se colocam para uma política de desenvolvimento. Né? A manutenção da autonomia
do Estado Nacional integrado ao movimento da economia internacional. E isso esse período vai ser um período difícil, porque as relações estão mudando muito rapidamente. Vai ser um período muito difícil, né, porque é um período de declínio dos Estados Unidos, mas não pensem que esse declínio vai ser aceito de uma maneira tranquila, né, porque o modelo de desenvolvimento americano é que fracassou e que não pode ser reproduzido mais, não há como reproduzi-lo. Um modelo em que a distribuição de renda piora, o rendimento médio das famílias cai e o endividamento sobe, não tem mais como, né, se reproduzir. Além disso, né, os Estados Unidos não tem como recuperar de volta as empresas que saíram de lá. O próprio movimento da economia americana, de expansão das suas empresas, levou a essa deslocalização. E esse movimento de deslocalização, a maior beneficiária foram os países asiáticos, em particular a China. Então, qualquer movimento da economia americana, ela gera um déficit fortíssimo na balança comercial, né? Para crescer um pouquinho, o déficit aumenta. Isso é uma questão estrutural. Então, essa crise não é uma crise conjuntural, não é uma crise financeira, simplesmente. É uma crise estrutural do capitalismo, que vai ser muito difícil. Na verdade, o que aconteceu nos últimos 20 anos é que se empurrou tudo com a barriga, né? Na verdade, não se resolveu nenhum problema, do ponto de vista do conjunto da economia capitalista. Então, eu diria que esses desafios estão colocados para todas as sociedades, mas estão colocados particularmente para a sociedade brasileira, né? Essa questão de como se resolver o problema da saúde, da educação, os problemas humanos da saúde, da educação, da cultura, né? Eu vou dizer para vocês que eu estou alarmado com o nível cultural da juventude brasileira, né? O que está acontecendo aqui é uma devastação, né? Por conta da má formação, não só da má formação escolar, mas da má formação cultural em geral, né? Determinada pela dominância absoluta do mass media, questão na qual nós não prestamos atenção, né? Essa dominância nefasta do mass media, né? A desconstituição das famílias, né? Quer dizer, os meninos saem muito cedo da órbita familiar e se entregam a uma lavagem cerebral e que não está sendo nada ajudada em nada pelo surgimento da web, da internet, que é o local das maiores manifestações de incivilidade que eu tenho observado, né? E o que as pessoas fazem? Elas reproduzem o que há de pior na mídia, na internet. Se vocês olharem as manifestações, uma questão qualquer que é colocada, como por exemplo, vamos supor, o Chaves ordenou que não se publicassem fotografias agressivas nos jornais, né? O que a mídia em geral faz, né? Ela trata isso como se fosse uma censura inominável, né? E os comentários dos blogueiros são uma coisa terrível, né? Eu acho que esse descuido com esse aspecto cultural, né? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de valores, né? Como é que estamos falando de valores, né? Valores que, na verdade, acabam se dissolvendo nessa fúria individualista, né? Esse individualismo grosseiro e incontrolável que nós estamos observando hoje, né? Ele também não ajuda em nada em que o sujeito compreenda a situação em que ele vive, né? Isso é muito grave, porque isso não é se nós vamos criar indivíduos assim, é melhor nem se desenvolver,
né? Porque é isso que